Sexo casamento. Você sabia que a Bíblia diz que o homem recém-casado não deveria ir à guerra por 1 ano? Sim, isso está escrito. E o motivo? Para alegrar sua esposa. Deus está interessado que o casal tenha uma boa vida sexual e, mais do que isso, ele incumbe o homem dessa responsabilidade. Você já parou para pensar por que Deus se preocupa tanto com a vida do casal? Insegurança feminina. Mas o que acontece quando a mulher não sente desejo? Muitas vezes, o problema não está nela, mas sim na insegurança. A insegurança mina a libido feminina. E sabe de onde vem essa insegurança? Pode vir de muitas fontes, e nem sempre está relacionada diretamente ao relacionamento. Experiências passadas traumáticas, histórias de abuso, traumas emocionais ou relações anteriores tóxicas podem gerar bloqueios emocionais que dificultam a entrega e o prazer no relacionamento atual. Muitas vezes, esses traumas ficam latentes e afetam a capacidade de se sentir segura e desejada. Estresse e sobrecarga mental. A vida moderna impõe uma carga de responsabilidades que pode ser esmagadora para as mulheres, especialmente quando acumulam funções profissionais, familiares e pessoais. O estresse crônico desencadeia a liberação de hormônios como o cortisol, que pode inibir a produção de hormônios sexuais, reduzindo a libido. Fatores hormonais e de saúde. Desequilíbrios hormonais como os causados pela menopausa, anticoncepcionais hormonais ou dos distúrbios da tireoide podem afetar significativamente o desejo sexual feminino. Além disso, condições como depressão, ansiedade e uso de medicamentos também desempenham um papel crucial. Quais fatores você acha que mais afetam a segurança emocional da mulher em um relacionamento? Exemplo da caixa. Quer um exemplo curioso? Uma mulher reclamava da demora na reforma da casa, mas quando viu o marido levantando uma caixa pesada, algo mudou. Ela se sentiu atraída por ele como nunca antes. No dia seguinte, ele tentou repetir o feito e nada aconteceu. A necessidade de segurança muda diariamente. Então, como os homens podem entender e lidar com isso? A responsabilidade de você ativar a libido da sua esposa é sua. Perfeito. Você é que tem que ativar. Ah, você tá reclamando de sexo? É culpa sua. Perfeito. Se ela não tá querendo transar com você, é porque você não tá cumprindo o seu papel de homem. Perfeito. Porque se você tivesse sendo um homem forte, eu tenho certeza que ela tá disponível pra você. Quando a gente se aprofunda na psicanálise, a mulher, quando ela sente insegurança, ela não tem libido. E de onde vem a insegurança? Exatamente essa complexidade para os homens é que a insegurança pode vir de infinitas fontes. Hoje a lacuna de segurança é outra, então se vira para descobrir. Então o processo da libido feminina muda o tempo inteiro para preencher a lacuna de segurança do dia. Essa é a dificuldade que o homem tem para ativar a libido da sua esposa. Falta de desejo sexual da mulher pode ser fortemente influenciada pelo comportamento, atitudes e ações do parceiro. O homem desempenha um papel crucial no bem-estar emocional e na segurança da mulher dentro da relação, fatores que afetam diretamente a libido feminina. Falta de conexão emocional. As mulheres geralmente necessitam de uma conexão emocional profunda para se sentirem à vontade sexualmente. Quando o homem é emocionalmente distante, não demonstra afeto, atenção e interesse genuíno, a mulher pode se sentir desconectada, o que leva à diminuição do desejo sexual. Críticas e falta de valorização. A autoestima da mulher tem um impacto direto na sua libido. Comentários negativos sobre sua aparência, desempenho ou comportamento podem gerar insegurança, fazendo com que ela se sinta indesejada e retraída sexualmente. Pressão para o sexo. A insistência constante para a intimidade física sem respeitar os momentos de cansaço, estresse ou indisposição da mulher pode gerar um efeito oposto, levando ao afastamento e à aversão sexual. Rotina e falta de novidade. A previsibilidade na vida sexual pode levar ao desinteresse. Quando o homem não busca inovação ou ignora o desejo da mulher por experiências novas, o sexo pode se tornar uma obrigação monótona. Desatenção às necessidades emocionais e sexuais. Muitas vezes o homem pode estar focado apenas na satisfação física, negligenciando os desejos e preferências da parceira. A falta de preliminares adequadas, por exemplo, pode comprometer o desejo da mulher. Problemas externos ignorados pelo parceiro. Estresse com filhos, trabalho, finanças e outras responsabilidades podem sobrecarregar a mulher e deixá-la mentalmente indisponível para o sexo. Quando o homem não compartilha essas cargas, a mulher pode se sentir sozinha e sobrecarregada. Você já percebeu como pequenas atitudes podem impactar o desejo no relacionamento? A rapidez do homem e a teimosia da mulher.
Homens aprendem de forma rápida e objetiva. Quando compreendem algo, aplicam. Já as mulheres, elas gostam de fazer do jeito delas, mesmo com todas as explicações. Isso tem a ver com o funcionamento cerebral. A falta de desejo feminino muitas vezes não tem uma causa única, mas sim uma combinação de fatores emocionais, psicológicos e físicos. O homem pode influenciar positiva ou negativamente a libido da mulher com suas atitudes. Você já passou por uma situação em que você e seu parceiro pensavam de formas totalmente diferentes? O impacto da tecnologia nos relacionamentos. A tecnologia também mudou o cérebro humano. Hoje tudo é imediato, um clique e pronto. Mas os relacionamentos reais exigem tempo e paciência. A construção de um relacionamento sólido requer desafios e crescimento conjunto. Será que estamos deixando a tecnologia substituir momentos importantes de conexão com o parceiro? E muitas mulheres já chegaram pra mim e falaram assim, cara, meu marido foi um grosseiro e eu amei. E eu não perdi a admiração. Não, e vários. Contrário. A gente tá falando assim, isso aqui é uma situação até amena, mas a grande maioria que eu ouço em prática clínica é as mulheres falando assim, cara, ele fez uma coisa que me desagradou no curto prazo e eu fiquei com tesão. Sim. Aumentou a minha atração, aumentou o meu desejo ao cliente. A minha atração, por quê? Porque ele cumpriu o papel bíblico de protetor, provedor. Então, o que a gente observa é que o efeito admiração é perfeito, é necessário para psique feminina se relacionar com um homem. Só que o que gera a admiração é ela se sentir segura. Sim. Porque não tem como uma mulher admirar um homem se ela não se sentir segura do lado dele. E o que gera a segurança é uma postura patriarcal masculina. É um homem verdadeiramente masculino e seguro da sua masculinidade. Valor do processo bíblico. A Bíblia ensina que o amor precisa de tempo, desafios e compromisso. Muitas pessoas querem resultados imediatos, sem passar pelo processo de conhecimento e construção emocional. Você já ouviu falar no termo comer 1 quilo de sal juntos? Isso significa viver as dificuldades, se conhecer verdadeiramente e fortalecer o relacionamento. Provérbios 24, 3-4. Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. Você tem paciência para construir um amor sólido ou busca soluções rápidas? O segredo para restaurar o casamento. E se o casamento já está em crise? A solução: separar por um tempo, reavaliar as emoções, reconstruir os pilares do relacionamento. Muitos casais foram restaurados ao passar por um período de abstinência e reconstrução espiritual e emocional. Você acredita que uma pausa pode ajudar a fortalecer um relacionamento em crise? O sexo dentro do casamento não é apenas um ato físico, mas uma poderosa ferramenta de conexão emocional, fortalecimento do vínculo e manutenção da intimidade entre o casal. Um relacionamento sem sexo não é um relacionamento conjugal, é uma amizade, entendeu? Porque se eu moro junto e só pago conta, só pago boleto e só crio filho, eu faço isso com a minha mãe, eu faço isso com meu amigo, eu faço isso com meu vizinho, eu faço isso com qualquer pessoa. O que diferencia um relacionamento conjugal de um relacionamento de amizade realmente é a questão da sexualidade. E digo mais, o sexo ele é tão importante dentro de um relacionamento que assim, quando o relacionamento tá bom, qual é a representatividade do sexo? É uma representatividade baixa. 30%, 40%, 50%. É mesmo, achei que era o contrário. Não, agora quando o sexo vai mal, ele tem uma alta representatividade. Por quê? Porque ele pode chegar ao fim de um casamento, então ele pode representar 100% num casamento. Caralho. Porque o relacionamento ele vai acabar por falta de sexo. Ou vai ter uma traição, já que eu não tenho casa, vou procurar na rua. Entendeu? E aí acontece... Muitas vezes, ele é visto como algo secundário ou até mesmo tratado com descaso à medida que os anos passam. Mas a verdade é que ele tem um papel essencial na harmonia conjugal. O sexo dentro do casamento não deve ser visto como uma obrigação, mas sim como uma forma de expressar amor e compromisso. É um momento onde os dois se entregam, se valorizam e reafirmam seus sentimentos um pelo outro. Quando ambos os parceiros compreendem que a intimidade sexual é uma via de mão dupla, onde o prazer e o bem-estar dos dois são igualmente importantes, a relação se torna mais equilibrada e saudável. Vamos entender melhor a importância do sexo dentro do casamento e como ele pode transformar a relação para melhor.
Sexo fortalece o vínculo emocional. Se você tá transando com quem você ama e com quem você deseja, a tua vida é outra. Quando você tá com a pessoa que você gosta, tá transando com a pessoa que você gosta, tá se sentindo realizado sexualmente, sua vida é outra. Tanto que eu sempre falo, pô, como que foi o seu dia depois de ter transado com a pessoa que você sempre sonhou, com a pessoa que você sempre desejou? Provavelmente foi um dos melhores dias da sua vida. Você queria trabalhar mais, estudar mais, você queria produzir mais, você queria cuidar da sua saúde, emagrecer, você queria tudo, porque você transou finalmente com a pessoa que você ama ou com a pessoa que você sempre desejou. Então eu vejo o sexo muito como combustível ou como âncora. Se for uma merda, sua vida sexual tiver uma merda, ou se você estiver levando um monte de pé na bunda, tua vida toda afunda, tua profissão afunda, tudo afunda, teu relacionamento com a família afunda, porque tua vida sexual tá uma merda. Ou você tá brigando com a pessoa que você ama. O contrário é super válido, sabe? No momento em que você tá transando com quem você ama e com quem você deseja, tua vida é outra, ela ganha cor, brilho, blá 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 blá, entendeu? O ato sexual libera hormônios como a oxitocina, conhecida como hormônio do amor. Essa substância é responsável por gerar sensações de apego, carinho e segurança no relacionamento. Casais que mantêm uma vida sexual ativa e satisfatória tendem a se sentir mais próximos emocionalmente. Isso evita que um ou ambos os parceiros busquem essa conexão emocional em outros lugares, prevenindo distanciamento e até traições. O sexo reduz o estresse e melhora a qualidade de vida. O dia a dia pode ser exaustivo, repleto de preocupações financeiras, desafios na criação dos filhos e estresse no trabalho. O sexo é uma forma natural e prazerosa de aliviar essa tensão. A intimidade sexual libera endorfinas e serotonina que ajudam a reduzir a ansiedade e melhorar o humor. Isso significa que casais que mantêm uma vida sexual ativa tendem a lidar melhor com os desafios da rotina, fortalecendo a parceria. Em 1 Coríntios 3:4-7, o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Permite que o homem tenha acesso e prazer no corpo dela, ela está dando uma submissão. Inclusive, não há coisa mais submissa do que sexo para a própria mulher. Estar numa posição de receber um órgão genital dentro dela, aquela posição ali, e aquilo ali é a coisa mais submissa que existe, inclusive. Então, o que acontece? Quando um homem ganha ela no altar, ele está ganhando também o prêmio da submissão. As mulheres, elas não entenderam esse princípio, e isso é uma das coisas que eu mais ensino no culto das princesas. Eu ensino muito a mulher a resgatar os valores e entender por que Deus, na Bíblia, em Cantares 8:8, fala de 2 tipos de mulher. A importância da submissão. A submissão é um tema polêmico, mas quando compreendida corretamente, se torna um prêmio que a mulher concede ao homem aprovado. Ela não deve ser dada de forma leviana, mas com sabedoria e maturidade. Como ensinado em Efésios 5:25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Dessa forma, a mulher se sente segura para confiar e apoiar a direção do marido. A submissão, portanto, é um prêmio que a mulher concede ao homem aprovado, ou seja, aquele que demonstra ser um líder digno, que valoriza, protege e respeita sua parceira. Esse conceito não deve ser visto como opressão, mas como uma manifestação de um relacionamento saudável, onde cada um desempenha seu papel com amor e sabedoria. A submissão verdadeira não é unilateral, mas uma via de mão dupla. Ambos os cônjuges se submetem um ao outro em amor e serviço, conforme Efésios 5:21 que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Como você entende o verdadeiro significado da submissão dentro do casamento? A verdadeira submissão não significa inferioridade ou obediência cega, mas sim uma atitude de confiança mútua, onde a mulher reconhece a liderança responsável e amorosa do homem aprovado, ou seja, aquele que demonstra maturidade, integridade e compromisso com o relacionamento. Relacionamentos duradouros não são construídos em dias ou meses, mas em anos de aprendizado e crescimento. O casamento é um desafio constante, mas quando vivenciado com princípios sólidos, pode se tornar a maior bênção da vida de um casal. Sexo. Mantenha a atração viva. Com o tempo, muitos casais caem na rotina e deixam a intimidade de lado. Esse distanciamento pode gerar sentimentos de rejeição e até insegurança. Manter uma vida sexual ativa é essencial para reafirmar o desejo entre o casal. Pequenos gestos de carinho, surpresas e momentos íntimos ajudam a manter a chama acesa e impedem que o casamento se torne apenas uma relação de amizade ou sociedade. De acordo com 1 Coríntios 13:4-7, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha,
Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que você tem feito para investir no seu relacionamento a longo prazo? Comente aqui. Inscreva-se no canal para mais insights sobre relacionamentos baseados em princípios bíblicos. O próximo vídeo, Verdades que Ninguém Te Conta. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo.